assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, mais uma vez. Uma boa noite a todos de chuva, mas para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Antes eu quero, irmãos, agradecer a todos que contribuíram, que estão contribuindo também, que ainda estão contribuindo para a cunhada do nosso irmão Fernando, né? Eu fico muito grato a Deus pelo Senhor nos dar essa oportunidade, né? Num momento tão difícil, né? De se compadecer, ter compaixão, né? Sentir a dor do outro. E a igreja, ela tem tido essas oportunidades, não só de estar orando, mas também de uma forma física, fazer com que a outra pessoa lá do outro lado saiba que tem pessoas também cuidando. E, irmãos, continue orando por eles, né? Como todos que foram apresentados aqui, porque é um momento bem difícil, né? Eu sei disso. E essa parte também financeira é importante, né? Porque nós oramos para que Deus derrame de sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de todos ali, dando sabedoria, perseverança nesse momento. Mas também tem a parte financeira que é importantíssima nesse momento. Então, louvo a Deus pela vida de cada um que contribuiu e que esteja contribuindo, né? Por esse momento, que o Senhor possa ser glorificado também nessa área de nossas vidas, né? Na área financeira. E dando continuidade, irmãos, prosseguindo nas mensagens com o assunto de santidade, né? Hoje vamos dar continuidade. E como eu já falei em outras oportunidades aqui, eu acho um assunto importantíssimo para a nossa vida cristã, né? Tendo em vista que os nossos inimigos, eles têm a cada dia se aperfeiçoado cada vez mais, têm ficado cada vez melhor na sua missão, que é de nos tirar do foco, do caminho, do alvo que é Cristo Jesus, na nossa vida, na nossa caminhada, né? E eles têm realmente sido aí peritos nisso. E quando eu falo em inimigos, eu estou me referindo ao diabo, ao mundo, no seu sistema mau e caído, né? Nas trevas, e principalmente falo de nós mesmos, né? Que nós somos os grandes inimigos que temos, a luta que nós travamos todos os dias contra a nossa carne. Terça-feira passada, irmãos, nós tivemos aqui o nosso amado irmão João Paulo, trouxe uma mensagem abençoada, né? Foi usado por Deus, eu mesmo fui muito edificado pela vida dele, pela mensagem que trouxe. E ele trouxe aqui a mensagem na carta de Paulo aos Romanos, né? Em que o apóstolo ele vai nos mostrar que aqueles que foram justificados por Cristo, esses prosseguem buscando cada vez mais a santificação, né, na certeza da glorificação que será na volta do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Essa semana eu também ouvi uma pequena mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, em que ele falou algo interessante, que ele vai dizer que se Jesus não for o Senhor da nossa vida, Ele nunca será o nosso Salvador. Ele também vai dizer que não tem esse negócio de crente meia boca, né? Cristão meia boca. Deus, Ele não nos salvou no pecado. Deus, Ele nos salvou do pecado. E a única prova, irmãos, que nós temos que somos salvos é se somos santos, né? Ele vai dizer que não é vivendo uma vida mundana e dizendo que porque eu sou eleito por Deus, porque eu sou salvo e eu posso viver de todo jeito na presença do Senhor, né? Porque eu estou garantido pela eleição. Coisíssima nenhuma. A única evidência que nós temos se somos eleitos de Deus é se somos santos e irrepreensíveis. Quem não ama a santidade nunca nasceu de novo. E nesse processo, irmãos, de santificação, nós passamos por altos e baixos na vida, né? E é normal, isso faz parte da nossa caminhada. Como foi dito aqui pelo nosso irmão João Paulo, o pecado
na vida de um nascido de novo deve ser um acidente. E acidente é uma coisa que acontece na nossa vida que nós não queremos, né? Nós não planejamos, nós não premeditamos um acidente, né? O normal é que nós devemos viver nos apropriando daquilo que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós que somos salvos lá na cruz, que foi a libertação do pecado. E esse pecado antes, nós vivíamos natural, né? Cometíamos ele naturalmente, só que hoje não mais. Porque se vivermos caindo nos mesmos pecados, com as mesmas frequências de antes, isso deve chamar a nossa atenção urgentemente. Por isso, irmãos, nós precisamos falar sempre e refletir sobre esse assunto. E eu convido você a meditar comigo nessa noite sobre o tema santidade, rompendo as fortalezas do pecado. E nós falamos muito, cantamos às vezes, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é por conta das grandes misericórdias de Deus que não somos destruídos. E eu posso dizer, meus irmãos, que as batalhas que nós enfrentamos, elas também são constantes e diárias. Todos os dias nós enfrentamos as batalhas. Por isso nós precisamos falar e refletir. Nós não temos tempo para relaxar. Não temos tempo de aliviar a guarda. O texto que nós vamos usar para a meditação nessa noite encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Segundo Samuel, capítulo 5, do 1 ao 10. Que diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e lhes ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesa na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Amém? Irmãos, como eu falei, em meio às lutas, guerras, conflitos que nós passamos na nossa vida, nós temos também momentos de conquistas, de vitórias. Até porque o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que todo aquele que estiver nele, esses serão mais que vencedores. Irmãos, é maravilhoso ouvir isso, porém, entretanto, todavia, não podemos relaxar, baixar a guarda, porque a batalha ela é vencida todos os dias, mas também todos os dias uma nova batalha se aproxima no horizonte. Nós precisamos estar sempre prontos. A guerra, ela continua. E quando eu olho para o contexto histórico aqui, Davi, ele é o ungido rei.
Na verdade, Davi ele foi ungido rei 3 vezes, né? Lá na casa dos seus pais, quando Samuel foi lá, e havia a promessa de que o filho, que Davi seria rei, até Samuel, meio que como povo na escolha lá na casa do pai de Davi, deve ter olhado pela estatura, pelo físico, e quando Davi é apresentado, o último entre os irmãos, o mais raquítico, eu acho que ele olha e diz: esse daqui não vai aguentar muito não. Mas a grande questão não é os grandes homens, nem os grandes exércitos, e sim o grande Deus que o escolheu como o seu ungido. Davi também foi ungido rei da tribo de Judá, após a morte de Saul. E pela 3ª vez, aqui nesse contexto, ele é ungido rei sobre todas as tribos, não só de Judá, mas rei de Israel também. E aqui, irmãos, é onde todas as promessas feitas de Deus a Davi, que seria rei, aqui ela se cumpre totalmente, né? Do verso 1 ao verso 2 mostra que os representantes de todas as tribos, eles têm 3 grandes razões de receber Davi como rei. A primeira razão é quando eles dizem: tu és sangue do nosso sangue, somos da mesma linhagem, da mesma família, um povo que Deus escolheu. Outra razão que eles têm é quando eles dizem que ele já liderava o povo quando Saul ainda era rei, nas suas batalhas. Quando Davi começou a guerrear junto com o exército, né, depois da morte de Golias, ele já se apresentava como um líder militar. E o mais importante que eles enxergam é quando eles dizem: o Senhor te disse, você pastoreará meu povo e será o seu governante. Então essas razões, elas foram suficientes para confirmar a todo o povo de Israel que Davi era o rei escolhido por Deus, diferentemente de Saul, que foi escolhido pelo povo, né? E cumpriu o propósito do Senhor em mostrar para o povo que ele já era o grande rei que governava esse povo. O povo, olhando para outras nações, achava que eles estariam muito melhor se eles tivessem um rei como as outras nações tinham, um rei físico. Mas Deus já era o grande rei, e eles escolhem um, e Deus permitiu para mostrar para esse povo que ele é quem escolheu o povo. No verso 3, as autoridades vão ungí-lo rei. Verso 4 e 5 vai mostrar a idade e o tempo que Davi reinou sobre Judá e Israel, totalizando 40 anos. Mas, irmãos, nós conhecemos muito sobre as histórias de Davi, principalmente as suas batalhas, as suas vitórias, né? Davi, ele se destaca como um homem estrategista, um homem militar, né? Um homem de guerra. Sobretudo, aqui Davi vai nos apresentar uma decisão importantíssima que ele tomou, que vai fazer toda a diferença em todas as outras conquistas que Davi vai ter durante a sua caminhada, né, como rei, liderando Israel. Quando ele é ungido rei, irmãos, o interessante aqui é que o texto nos mostra que Davi, naquele momento, naquela celebração, ele não vai para uma festa para selar aquele momento. O texto nos mostra que Davi, quando ele é ungido, imediatamente ele vai para a guerra, ele vai para o combate. Quando nós somos alcançados, irmãos, talvez não, nós não percebemos que naquele momento em que Deus nos alcança, no reino espiritual, os nossos inimigos, eles já apontaram, já têm um alvo, e eles já começam de imediato guerrear contra nós, na nossa vida. Às vezes achamos, como muitos acham, que agora tudo vai ficar beleza. Não, agora você tem inimigos que você nem vê, e que são realmente estrategistas. E nós às vezes ficamos meio que, agora estou no bem bom. Não é bem assim. Irmãos, a terra que Deus prometeu aos antepassados lá no Egito, através de Moisés, né? E aí Moisés lidera o povo na saída do Egito, passa para Josué, que entra na terra prometida, começa a conquista da terra e chega até Davi. Só que
é bom salientar, irmãos, que essa terra, ela nunca tinha sido conquistada totalmente, na sua plenitude. Davi, ele foi o primeiro a realmente conquistar todo o território de Canaã, né? Possuir a plenitude. A Bíblia vai nos mostrar que quando Salomão, filho de Davi, assume o reinado, havia paz na terra. Isso porque os inimigos de Israel foram subjugados. É como que Davi deu uma limpa lá no reino. E isso, irmãos, precisamos também olhar e entender que nós temos em meio das nossas batalhas, na nossa vida, que guerrear contra essas coisas se quisermos ter vitória no final. Diferentemente de alguns lugares, como nós sabemos, um cristão vitorioso, que são aqueles que é anunciado que é você ter boa saúde, você ter bons carros, bom emprego, ser empresário, ter bens materiais aí, muitos bens materiais. Nós sabemos, né, que nosso Deus, ele se agrada em nos abençoar com todas essas coisas. Mas ser um verdadeiro cristão vitorioso é quando na minha vida, na minha caminhada, eu tenho evidências, né, que a cada dia eu me pareço mais com Cristo, que a cada dia eu busco mais a santidade e o exemplo que Ele nos deixou. E é aqui, amados, olhando para esse texto do Antigo Testamento, em que nós vimos lutas, batalhas, conquistas, vitórias, e eu quero traçar um paralelo para nossas vidas, né? Quando damos um salto ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer lá aos irmãos em Éfeso, no capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta, ela não é contra carne e contra sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá no Antigo Testamento, a luta era travada contra pessoas, era nações contra nações, exército contra exército. Hoje nós podemos entender que a nossa luta, como Paulo está dizendo aqui, não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, mas contra o sistema, contra esses espíritos demoníacos que estão aí tentando nos tirar do foco, como foi dito. No Antigo Testamento eram guerras travadas contra pessoas. Porém, irmãos, aqui nós não travamos lutas contra pessoas. A Bíblia nos diz que nós somos responsáveis, sim, estamos alistados em uma guerra, mas guerreamos numa batalha principalmente espiritual, né? E fomos alistados nela. E essa batalha que nós vivemos, e nela nós vamos avançando, né, cada vez mais, como um jogo de videogame, para entender melhor, quando passamos de uma fase que para nós foi difícil, agora temos outra muito mais difícil ainda. Mas não paramos, continuamos e vamos até o fim. E esse fim, irmãos, é quando nós estivermos no céu, né? Onde não haverá mais luta, não vai ter mais nenhuma conquista pré-estabelecida, não haverá mais nada a se vencer, né? Nada a ser melhorado, porque nós estaremos com aquele que é a plenitude de todas as coisas, amém? Voltando para Israel e a terra prometida, Deus vai dizer ao povo que eles vão habitar na terra de Canaã, na terra que Ele está prometendo, mas que eles precisavam conquistá-la, né? Por isso é que eles deveriam observar os decretos do Senhor, porque é como que Deus dissesse a eles: olha, vocês precisam lutar para conquistar a terra, mas eu vou lutar com vocês. Essa guerra, ela é minha, mas eu vou usar vocês como instrumentos para que todas as outras nações me conheçam. Foi isso que Deus determinou para o povo, a obediência à sua palavra e os seus decretos. Olhando para o nosso caso,
meus irmãos, para chegarmos à nossa Canaã celestial, nós não temos como fazer nada, não temos como contribuir nessa conquista, porque quem conquistou, na verdade, por nós foi Cristo, como isso já apontava no Antigo Testamento. Nós não temos nenhum mérito nessa conquista. Aqui no Antigo Testamento, Deus vai se revelando ao seu povo, né, através de todas essas conquistas, estabelecendo paz, através da obediência. O princípio continua, né? É certo que se seguir obedientemente ao Senhor, o caminho será para a vitória. E olhando para o texto, nós estamos aqui localizados, irmãos, na cidade de Jerusalém, que era a cidade mais importante em todos os aspectos, e Davi sabia disso. Jerusalém, além de ter a sua importância nos acontecimentos, né, estava no coração do reino. Então é um local estratégico para Davi governar. Mas, por incrível que pareça, era o único local que ainda não tinha sido conquistado, né? Ali habitava outros povos, os jebuseus. Lá em Êxodo, no capítulo 23, Deus vai dar uma ordem bem clara ao seu povo, né, a Israel. Porque eles não só deveriam conquistar a terra prometida, mas eles também deveriam exterminar todos os povos que ali estavam. E por mais que pareça algo cruel, irmãos, da parte de um Deus, né, que muitos só querem entender que Deus é amoroso, mas Deus é justo e Ele é santo, quando Ele diz a Abraão, lá em Gênesis 15, 13, que os teus descendentes, eles irão ser levados como escravos, eles ficarão 400 anos longe da terra prometida. Isso cumpria o propósito de Deus, né? Porque, irmãos, enquanto o povo estava lá no Egito como escravo, lá na terra prometida de Canaã, habitava os cananeus. E à medida que a iniquidade dos cananeus, elas enchia cada vez mais pelo desprezo que eles davam às misericórdias do Senhor, é que essa medida, quando transborda, Deus estabelece juízo sobre esse povo. Eles deveriam subjugar as nações. Quando Israel sai do Egito, atravessa o deserto e vai possuir a terra dada por Deus, se estabelecer ali, o juízo de Deus também vai ser estabelecido naquele lugar. Meus irmãos, às vezes, nós temos uma falsa sensação de que para o ímpio, tudo está muito bom. Não sei se vocês já pensaram, se vocês já deram uma de Asaf, de olhar e dizer, poxa, o ímpio prospera, tem tudo, parece ter saúde, o que ele quer faz. Meus amados, uma hora, Deus vai julgá-los. E Deus vai derramar o seu justo juízo sobre eles no dia do juízo final. Apesar da ordem aqui ter sido muito clara, a Bíblia nos mostra que os jebuseus, nunca eles foram tirados totalmente, nunca foram vencidos totalmente, como vai dizer em Josué 15:63, quando o texto diz, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem lá com o povo de Judá, até a época lá, né? Já lá em Juízes 1:21, diz, já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até o dia de hoje. Então, irmãos, no momento em que Davi, ele é ungido rei, ele olha para aquela situação, ele olha para aquela fortaleza e diz, basta, acabou, chega. E aí ele toma a sua primeira decisão, antes dele estender as conquistas do seu reinado para fora, ele vai resolver um problema no coração do reino, né? E irmãos, eu já posso aplicar aqui para nós, porque muitas vezes, o princípio que aqui a gente pode aprender é que muitas vezes quando somos alcançados,
buscamos mudar o nosso jeito, vestimenta, fala, tudo mais. Agora somos cristãos e tal, e isso realmente é bom, porque nós damos um testemunho ao mundo que não conhece. Mas existem muitas coisas no nosso coração, no nosso interior, que precisam ser mudadas. Não só o exterior, mas o maior cuidado é o que está no nosso coração, né? Muitas vezes nós queremos dar até um passo a mais na nossa caminhada cristã, crescer mais, como dizemos assim, comer uma comida sólida, né? Ter mais intimidade com Deus, mas e coisas que às vezes estão presas no nosso coração e que não resolvemos, que às vezes nos impede de crescer e de expandir na nossa vida cristã. Como Davi, nós precisamos resolver algumas pendências que temos aqui no nosso interior. Quando nós olhamos aqui para o que Davi vai falar, para o que Deus vai falar a Moisés, né, sobre a situação de deixar, ou melhor, de negligenciar a sua ordem e permitir que esses pagãos, os jebuseus, habitassem ali junto com o seu povo, é algo que precisamos observar também. Quando ele vai dizer lá em Números 33, o verso 55 e 56, que o 55 diz assim: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aquele que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Imagina, irmãos, uma farpa no dedo já incomoda, imagina no olho. Imagina espinhos nas costas. Isso aqui é para mostrar a dificuldade que muitas vezes nós temos de eliminar essas coisas. E o pior ainda está por vir. Porque, como eu falei, Deus é um Deus justo. E Ele pune o pecado. Quando Ele diz no 56, eu farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Precisamos pensar sobre isso. Aqueles que ficarem serão um atraso de vida. Às vezes não prosseguimos, não crescemos, porque ainda há aquilo que precisamos mudar no nosso coração. Nosso grande problema, irmãos, às vezes é tolerar os nossos inimigos, e em particular o pecado que está no nosso coração. O problema de deixar esses inimigos se tornarem um bichinho de estimação, um objeto ali guardado, é que aquilo que antes você não aguentava mais olhar, aquilo que você antes lutava contra, você passa a tê-lo como um possível aliado, aquele que vai ficando ali. É do tipo, irmãos, aquilo que nós ignorávamos antes, agora não é tão ruim. Ou as coisas que protegíamos os nossos olhos, agora passamos a usar uma lente escura, até para as pessoas não observar que nós estamos olhando para essas coisas. Ou às vezes aquilo que policiávamos de falar, agora já sai naturalmente, sai até sem querer. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus vai dizer em Marcos 7, 21, 22, ele diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Esses inimigos nós deveríamos estar combatendo dia e noite, sem parar, sem relaxar. Eles só não estão, irmão, nas nossas ações, no dia a dia, mas muitas vezes eles estão dentro do nosso coração. Por isso é que, se quisermos avançar, rompendo as fortalezas do pecado, devemos exterminar esses inimigos, como Davi assim o fez. E a primeira coisa que eu quero observar são algumas características desses inimigos que o texto vai nos mostrar. A primeira característica, irmãos, que podemos entender é que esses inimigos eles são resistentes, né? Muitos das outras tribos, os benjamitas,
o povo de Judá tentaram tirar esse povo e eles resistiram, eles continuaram ali. O texto vai mostrar várias tentativas de conquistar as fortalezas. Há muitas vezes esses problemas que temos internos, cada um aqui eu sei que tem o seu, às vezes nos cansa de tanto tentar lutar contra. Outra característica desses inimigos, irmãos, é que eles estavam bem protegidos, né? Era um lugar de muito difícil acesso de invadir, do tipo a cidade de Sardes, lá no livro de Apocalipse, que era uma cidade que estava localizada num lugar intransponível, praticamente. Muitas vezes o coração do homem é que se transforma nessa grande fortaleza, difícil acesso, que muitas vezes não conseguimos acessar. Outra característica desses inimigos é que eles zombavam de Davi, né? Eles diziam que Davi não conseguiria entrar, né? Que até os cegos e os aleijados, eles podiam se defender nessa fortaleza contra Davi, contra os seus homens. É como que eles dissessem: é impossível você conseguir alguma coisa aqui. E precisamos, irmãos, nos atentar para uma coisa: esses inimigos são reais, e eles muitas vezes nos atacam constantemente, e o tempo todo, e ainda zombam de nós, né? A dificuldade que nós temos de vencê-los é como que eles estivessem zombando. Irmãos, pode ser qualquer coisa, talvez seja um temperamento difícil que você não consegue mudar, uma língua afiada que você não consegue dominá-la, né? Pode ser algum tipo de vício, e aqui eu não estou falando apenas no vício contra o álcool, contra as drogas, mas pode ser um vício muito mais astuto, né? Como, por exemplo, a pornografia. E é um assunto hoje que, irmãos, assusta. Eu vi esses dias um médico cristão falando sobre isso. Ele trabalha dentro desse sistema, com neurociência e entre outras coisas. E ele falou um número assustador, que tem aumentado a cada dia por conta, talvez ele acha que pelo acesso que temos, que antes era revistas, hoje é o celular, um número assustador de mulheres consumindo pornografia. É algo que ele diz: precisamos levar isso para as igrejas. E realmente pode ser um vício, e que é difícil de ser controlado, é difícil de lutar contra ele. Por isso, irmãos, cada um aqui tem que refletir sobre o que você precisa lutar e possa estar dentro da fortaleza do seu coração. Para aqueles que acham que não tem, eu quero dizer que às vezes nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre, porque pode ser que esteja tão bem escondido, que às vezes a gente nem percebe que está lá, né? A questão é que isso vai crescendo e vai nos destruindo espiritualmente. Pode estar há muito tempo já dentro de nós e que já se transformou numa fortaleza. E o pior é que vão ficar zombando de nós. Quais são os jebuseus da sua vida, meu irmão? Os meus eu sei. Você precisa analisar, pensar, refletir, fazer um autoexame para saber quais são os seus. O texto, irmãos, mostra aqui um homem de guerra, um homem estrategista, como eu falei, e é sobre ele que nós vamos observar algumas atitudes que precisamos ter para combater esses inimigos. Só lembrando que Davi aqui, irmãos, como já falei, ele está lutando numa guerra física, né? Na maioria das vezes, a nossa é uma guerra espiritual. E a primeira atitude de Davi é de limpar o coração do reino, limpar de dentro para fora. Então, precisamos muitas vezes resolver os problemas que temos dentro do coração, para poder até ajudar pessoas. Como nós vamos ajudar pessoas que muitas vezes elas passam pelo mesmo problema que nós passamos? Como podemos ser exemplo para essas pessoas? É lutando contra inimigos que às vezes temos, para que Deus possa nos usar para ajudar e ser exemplo para outras pessoas, né? Eu lembrei que
Eu ouvi essa história muito conhecida de Buda e o menino lá, que a mãe leva. A primeira vez que eu ouvi foi do pastor Schwartz, ele contou. Bem interessante que a mulher foi ter uma consulta com Buda, porque o filho dela estava gordinho, né? E estava com problema de saúde. E ela enfrenta uma fila enorme de dias para conseguir falar com Buda. Quando chega lá, depois de muita luta, ela conta o problema da criança e ele diz assim: venha daqui a 30 dias. Ela vai embora, passa 30 dias, outra dificuldade para chegar lá, para falar com ele, filas enormes e tal, dias para chegar. Quando chega, pronto, seu Buda, eu vim o mês passado, meu filho está com problema de saúde e tal, e o senhor pediu para vir 30 dias depois, né? E aqui nós estamos. O que o senhor vai aconselhar para o meu filho, para melhorar a saúde? Ele diz: pare de comer açúcar. Ela disse: espera aí, tá de brincadeira, né? 30 dias, toda essa luta, para dizer para mim que ele tem que parar de comer açúcar. Ele diz: porque eu parei de comer açúcar. Ele tinha um problema de saúde, e eu também. Então, para que eu possa resolver o problema dele, eu tinha que resolver o meu. E o meu era parar de comer açúcar, como o dele também. São exemplos, né? Que podemos entender que tem coisas que nós precisamos tratar, para que Deus possa nos usar muito mais, sendo muito mais eficaz. Precisamos limpar a casa, tirar a sujeira de dentro. A segunda atitude de Davi, ele estava aborrecido com isso, né? Ele não queria mais essa tolerância como pecado. No verso 8, algumas versões dizem que a alma de Davi aborrece. Nós, irmãos, como cristãos, fomos alcançados e tirados das trevas para a maravilhosa luz. Nós também devemos abominar tudo que é pecado, devemos se indignar, se aborrecer, se irar contra os nossos inimigos, inimigos das nossas almas, e que sabemos que o nosso grande inimigo somos nós mesmos e por conta do pecado. Então precisamos tê-los como inimigos e nos aborrecer com isso, não tolerar. Não podemos, irmãos, nos arrepender parcialmente, nos arrepender e passarmos a excluir algumas coisas e outras não, né? O pecado, ele deve ser visto por nós como algo terrível, asqueroso, podre, imundo, insuportável, sujo, que nos mancha, que fede, que nos incomoda. Que deve nos levar ao ponto, irmãos, de nos irar contra ele, contra qualquer tipo de pecado. Devemos ter a mesma ira contra o pecado como Deus tem. Lembra da apostila, do discipulado? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Provérbios 8, na parte B do verso 13, diz: temer ao Senhor é odiar o pecado. Devemos entender algo também muito importante. Como cristãos, não devemos só saber o que é certo ou o que é errado. Não somente decidir fazer, irmãos, o que é certo, mas também se aborrecer com as coisas que praticamos de errado, né? Porque talvez isso só sirva para mim, mas para o outro não. O outro faz um erro e eu sei que é errado, mas eu não faço. E eu não vou até o outro por abominar o pecado e até chegá-lo e falar sobre isso. Como eu falei, precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Como Davi vai ter essa atitude. Precisamos, irmãos, limpar de dentro para fora, nos aborrecer de toda a sujeira pecaminosa que há na nossa vida. E isso, irmãos, não é uma receita para que Deus venha nos amar mais. Nós sabemos que Ele nos amou antes da fundação do mundo, quando ainda éramos inimigos dEle. A grande questão aqui é que podemos agradá-lo mais a cada dia, buscando a santidade que agrada ao Senhor. Quando Salomão pede sabedoria, irmãos, para governar o povo, isso agradou o Senhor. Quando a oferta de Abel foi ao Senhor, ele se agradou da sua oferta,
porque estava em linha com a sua vontade, com a sua santidade. A pergunta que fica para mim e para você: nós temos agradados a Deus com as nossas atitudes? Será se o nosso proceder tem chegado como um aroma suave ao trono do Pai? A terceira atitude é encontrar o canal das águas. Eu não sei, o texto ele não revela, mas Davi sabia que havia um túnel que levava ao coração da cidade. Na verdade, arqueólogos eles dizem que havia três entradas, e uma dessas, Davi e seus homens entraram e tomaram a cidade, que era quase intransponível. Agora, trazendo, irmãos, para nós, como conseguimos encontrar esse acesso para esses inimigos no nosso coração, na fortaleza, às vezes, do nosso coração. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, do verso 8 ao 10, ele nos dá uma dica. Quando ele diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Primeira coisa é depender exclusivamente do Senhor. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós nos derramamos de nossas convicções, irmãos, o Senhor, Ele passa a agir em nosso favor. É Ele quem nos dá as estratégias que precisamos. Lembram de Sansão, quando ele estava preso, e ele se lembra, e se arrepende, se humilha, e diz ao Senhor, que o Senhor pudesse lembrar dele naquele último momento. Nós vamos encontrar Sansão na galeria da fé. E ele destruiu todos aqueles filisteus. Outra coisa, irmãos, é que a humilhação, aqui quando mostra, o texto nos diz que devemos nos humilhar, não alguém nos humilhar, mas nós mesmos nos humilharmos. Confessar ao Senhor, sabemos que é uma forma de nos humilharmos diante dEle. E Ele nos diz, né, para nos humilharmos. E confessarmos aos outros também é uma forma de nos humilharmos. Tiago, no capítulo 5, 16, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Às vezes, amados, confessar um pecado a Deus, às vezes é mais fácil. Alguns podem até ficar um pouco tranquilo, né, em confessar algo para um irmão, como por exemplo, se eu falei mal de alguém, eu posso orar a Deus, pedir perdão ao Senhor, confessar esse pecado, chamar o irmão e contar para ele que eu falei mal dele, pedir perdão ao irmão e ser curado. Mas, irmãos, quando se trata de um pecado moral, e alguns temos muita dificuldade, às vezes, de confessá-lo até diante do Senhor, que é aquele que já sabe de todas as coisas e que vê todas as coisas. Imagina confessar para um irmão. E, meus amados, como diz a palavra do Senhor, nós devemos nos humilhar diante de Deus e diante dos irmãos, porque isso pode ser o caminho das águas, que vai nos libertar, e nós vamos poder romper a fortaleza do pecado no nosso coração. Quando olhamos para Davi, a Bíblia nos mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era perfeito. Davi tinha muitos pecados, ele pecou e pecou muito feio. Entretanto, ele tinha um coração disposto a atender e perceber os valores de Deus e lutar contra isso, né?
No Salmo 39, verso 23 e 24, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, existem muitas coisas difíceis de confessarmos um para o outro, mas que muitas vezes é necessário, porque senão não encontraremos o canal das águas para sermos tratados e curados. Como eu falei a exemplo da pornografia, quando é um pecado moral, fica muito mais difícil. Se temos vergonhas de confessar e pedir perdão a Deus, imagina para o outro. E como eu falei do médico, ele diz que é uma das primeiras coisas que pode começar um tratamento para alguém que já está nessa situação, e às vezes num estágio bem difícil. Então, confessar para alguém pode nos libertar, pode ser esse canal das águas. Davi, amados, ele não só lutou para esvaziar a cidade ocupada pelos inimigos. Em outros textos, nós vamos encontrar que ele leva a arca da aliança para a cidade, que era o símbolo máximo da presença do Senhor. Jesus disse, né, que não adiantava expulsar os demônios e limpar a casa. Nós deveríamos preenchê-la, porque se deixássemos a casa vazia, logo esses demônios voltariam e com problemas muito maior. Então, quando nos humilhamos, quando confessamos o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor, é a hora de encher esse coração da presença de Deus. A casa deve ser habitada pelo Espírito Santo. A busca, irmãos, pela santidade, através da palavra de Deus, tem que ser constante. A comunhão dos santos tem que existir. O realizar da obra do Senhor, o se envolver, né, com a obra do Senhor completamente, também pode nos ajudar. Nas nossas ocupações, elas devem ser voltadas, né, para a glória de Deus em todas as coisas, né? Como foi o pedido aqui de Ivonete e a irmã Clécia, que seja para a glória de Deus, tudo que nós vamos fazer. Então a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Uma vida de santidade, meu irmão, representa a presença do Senhor dentro de nós. Que o Espírito Santo habita em nós, ele é o nosso rei, é aquele que controla, que tem domínio sobre a fortaleza do nosso coração. Davi vai dizer no Salmo 119, 11, quando ele diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E o verso 10, do texto que lemos, diz que Davi, ele foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Quando buscamos a santidade de Deus, irmãos, nós temos a presença do Senhor na nossa vida. E eu quero concluir o Ministério do Louvor. Quero dizer, irmãos, para que possamos ter uma vida vitoriosa sobre as fortalezas que muitos têm lutado, e pensando nessas fortalezas como o pecado que nos aflige. Primeiro, não perca tempo com distrações. Não temos tempo, irmãos, para brincar com o pecado. O pecado é algo que nos separa do nosso Deus. Então devemos ser diligentes em lutar contra eles. Nós vamos, irmãos, um dia comemorar a nossa vitória que Ele conquistou por nós, que o nosso Salvador conquistou sobre o pecado de uma forma plena, gloriosa, né? Mas nós estamos em guerra, e eu não estou falando aqui em não aproveitarmos, não estou falando de lazer aqui, né? Eu estou falando, irmãos, em tudo que venhamos fazer, inclusive os lazeres que fazemos aqui nessa terra, que nós estejamos sempre preparados para não sermos pegos de surpresa pelas ciladas do pecado. Ações que o diabo muitas vezes usa, né,
das coisas do mundo e que acionam um desejo que já temos dentro de nós, que nos leva muitas vezes a cair. Precisamos estar atentos, não podemos vacilar. E segundo, devemos nos irar contra o pecado. Não podemos achar, irmãos, que isso ou aquilo é errado e que não vai nos atingir, porque isso ou aquilo pode ser uma parte, mas que logo vai se juntando a outra, e quando menos esperamos, já formou um monstro, e muitas vezes não temos mais força para lutar contra, vai crescendo dentro de nós, e que vai ficando cada vez mais perigoso. Por isso precisamos odiar qualquer tipo de pecado. Não há pecadinho nem pecadão. Precisamos abominar qualquer tipo de pecado. Amar o que Deus ama, porque não há pecado que Deus tolere. Não há pecado que Deus tolere. Terceiro, a humilhação é o caminho das águas para aqueles que desejam fazer a vontade de Deus e viver em santidade. Jesus disse: todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. O maior exemplo que temos de humilhação, irmãos, foi do próprio Cristo, foi do próprio Senhor Jesus. Quando Ele deixou a sua glória, Ele se humilhou. Quando Ele nasceu da mulher, Ele se humilhou. Quando Ele habitou em nosso meio, Ele se humilhou. Viveu como homem. E quando Ele sofreu por nossos pecados lá na cruz, Ele estava se humilhando. Porque nós vamos achar que temos caminhos melhores de que o Senhor Jesus escolheu, que não seja a humilhação. Esse é o nosso maior exemplo. E por fim, não só devemos limpar o nosso coração daquilo que Deus odeia, mas que devemos enchê-lo com aquilo que Deus ama. Como disse uma frase que eu vi outro dia: não evite pecar por medo do castigo, mas evite pecar por amor a Deus. A guerra da santidade, meus irmãos, na nossa vida, não é só para ficarmos cada vez mais limpos, mas para crescermos na intimidade com o nosso Deus, que é santo. E que Ele mesmo nos diz que devemos ser santos como Ele é santo. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que devemos mortificar a nossa carne pelo Espírito e termos uma vida no Espírito Santo para podermos andar em vitórias. Não é vitórias terrenas, materialmente falando, mas vitórias espirituais que vamos receber e vamos estar na grande festa lá no céu, comemorando todas essas coisas. Então, meus amados, que Deus nos ajude a identificar o que precisamos corrigir na nossa vida, no nosso coração. E não só identificar, mas lutar contra esses inimigos internos que de alguma forma muitas vezes nos impede de avançar no crescimento e na intimidade com Ele. Uma coisa é certa: o nosso Salvador, Ele não só nos salvou, mas Ele nos garantiu que estaria conosco, nos ajudando. Muitas vezes é por conta do pecado e de algumas coisas que fazemos que nos distanciamos dele. Ele não se distancia, nós nos distanciamos dele. Porque, irmãos, onde há trevas, ela não compactua com a luz. Então, se fomos salvos pela luz de Cristo, estamos buscando essa santidade, devemos manter-nos na luz e agradar a Ele em tudo na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.